Boa tarde a todos. Em nome do Governo de São Paulo, queria agradecer ao Fórum de Infraestrutura pela oportunidade de a gente vir aqui apresentar os nossos projetos. Por o Estado de São Paulo, é sempre um prazer estar nesses momentos de diálogo com o mercado. Como eu vou falar um pouco mais à frente, é um dos nossos pilares desse tipo de conversa, participar desse tipo de evento. E aqui eu vou apresentar um pouquinho da nossa carteira de mobilidade de rodovias, que é bastante extensa, e a gente espera aí que nos próximos 2 anos a gente vai mostrar que ela ainda vai ser muito bem sucedida, como ela já tem sido nos últimos anos. Passando muito brevemente aqui um pouco sobre o overview do Estado de São Paulo, acho que a enorme maioria dos presentes deve conhecer muito bem, mas alguns dos nossos grandes números: o Estado de São Paulo tem mais de 30% do PIB brasileiro, 36% da produção industrial, 30% da produção do agronegócio, mas também a gente já conta hoje com uma infraestrutura muito estruturada. Acho que todos que transitam aqui em São Paulo sabem a qualidade das rodovias existentes hoje. Das 20 melhores rodovias do Brasil, 18 estão aqui em São Paulo, nessa malha de mais de 37 mil quilômetros, assim como uma estrutura de hidrovias, ferrovias e uma infraestrutura urbana de mobilidade que também, embora a gente reconheça que tem muito a melhorar, e estamos trabalhando nisso, é a melhor e mais extensa do país hoje. Acho que vale também destacar que a questão do meio ambiente e os valores ESG é algo premente, algo que está em voga em todos os projetos, mas que se tornou algo que está fazendo parte do DNA dos projetos de São Paulo, não só projetos específicos visando segurança hídrica, visando mitigação de mudanças climáticas, mas dentro de projetos, cláusulas específicas para conter riscos climáticos, cláusulas específicas para trabalhar realmente essa questão do mercado da economia verde, visando e trazer isso para todos os projetos da nossa carteira. E essa carteira, do que a gente chama o PPI São Paulo, Programa de Parcerias e Investimentos, a gente trabalha nela de uma maneira, divide por alguns setores, mas todas elas têm o mesmo DNA, todas elas partem de alguns preceitos. Esses aqui que estão na tela, mas acho que vale, para nós o essencial é fazer bons projetos bem estruturados. É algo que pode ser meio bobo de se falar, né? Óbvio que todo mundo quer fazer bons projetos, mas na realidade a gente vê muito projeto que é feito simplesmente porque quer leiloar, porque quer bater martelo, quer assinar um contrato e ticar e dizer que foi feito. E na realidade a gente está olhando sempre para os nossos projetos na medida de que vai entregar a infraestrutura para o cidadão. Não adianta nada a gente fazer um contrato que eu vou ficar brigando por anos e anos com o meu concessionário até começar, até a minha infraestrutura estar disposta, até as obras começarem. Por isso que para nós é essencial projetos bem elaborados, mesmo que demore mais do que a gente gostaria. Para nós isso é essencial. E, como comentei no início, o diálogo. Para chegar em um projeto bem estruturado, eu preciso dialogar com o mercado, eu preciso dialogar com o setor, eu preciso entender se a ideia pode ter sido linda na minha cabeça dos meus consultores, mas não adianta nada se a hora que eu for conversar com o consultor, com o empreiteiro, com a concessionária, ele fala: isso não funciona, esse prazo não funciona, esse mecanismo de pagamento não funciona. Então isso para nós é um valor, conversar com o mercado, dialogar constantemente para tentar chegar no melhor projeto para todo mundo, para o Estado, para o mercado e principalmente para a sociedade. O programa de concessões do Estado de São Paulo é extenso, a gente tem muita sorte de trabalhar em cima de um longo e rico e de histórico de qualidade. Ele começa lá em 95, em 98 a gente tem as primeiras concessões rodoviárias, acho que algumas das mais emblemáticas do país, e o sucesso dessa primeira rodada é o que nos possibilita estar aqui hoje falando de uma carteira tão extensa quanto a gente fala hoje. Acho que no Estado de São Paulo, diferentemente de alguns outros lugares no Brasil, mas não tem muita discussão a respeito das vantagens de fazer uma concessão rodoviária, de pedagiamento de determinadas vias. Essa é uma discussão que, como sociedade, a gente já superou, e superou em função da qualidade do que foi entregue, superou porque as empresas entregaram, porque o Estado conseguiu regular esse contrato, e a gente tem trabalhado cada vez mais para entregar um ambiente institucional onde esses contratos possam avançar e ser desempenhados da melhor forma possível por todas as partes. Agora, entrando aqui no principal da apresentação, que acho que é o interesse de todos, falando da nossa carteira, especificamente hoje eu vou falar desses projetos de mobilidade e de rodovia. Eu destaquei alguns dos que são os projetos que estão mais maduros para a gente conversar, mas a gente está falando hoje de mais de 30 projetos qualificados no PPI. Vai ter mais projetos entrando nessa qualificação até o final do ano. Esses projetos eles vão dar origem a 44 leilões, que a gente prevê até 2026, alguns projetos com mais de um lote dentro deles, e um investimento estimado de mais de 220 bilhões de reais. É muito projeto, é muito investimento que é previsto. A gente tem um time grande na Secretaria, a gente estruturou
a Secretaria e a CPP, a empresa que eu represento, é uma estatal, que é a empresa responsável por estruturar todos os projetos dessa carteira. A gente aumentou o time para dar vazão e hoje a gente tem essa carteira de mobilidade, rodovias, PPPs sociais e água, energia e saneamento, que são as grandes divisões que a gente tem internamente. Falando do nosso pipeline de mobilidade, acho que não tem melhor projeto para começar a falar aqui, o TIC Eixo Norte, Trem Intercidades, que é o TIC Campinas. O leilão já realizado, já é um projeto bem sucedido, a gente tem o nosso parceiro que já está iniciando os estudos, um projeto com um nível de CAPEX altíssimo, um aporte do governo muito alto também, esse dinheiro já está financiado, já está garantido, e é o primeiro da sua natureza, né? A gente espera que está inaugurando aqui um projeto que vai ser copiado por outros estados também, pela própria federação, mas dentro do estado de São Paulo, a gente está fazendo o Eixo Norte, mas a gente já está no pipeline com o Eixo Oeste, Eixo Leste e Eixo Sul. Vou falar um pouco mais do Eixo Oeste, que é o que está mais maduro aqui para frente, mas são os projetos que vão fazer a conexão São Paulo-Sorocaba, São Paulo-Santos, São Paulo-São José dos Campos, que a gente entende que é o início da volta do Brasil e do estado para o modal de transporte de passageiro por ferrovias. Passando aqui para o projeto das linhas 11, 12 e 13 da CPTM, o que a gente chama do lote Alto Tietê, o Estado já tem o seu primeiro projeto de concessão das linhas da CPTM, que foi o projeto das linhas 8 e 9, projeto que teve dificuldades no seu início, mas que a gente tem altas expectativas na medida que os investimentos forem sendo realizados, a gente vai ver a melhora da qualidade, a gente tem certeza disso. E aqui nas linhas 11, 12 e 13 a gente aprendeu muito com o que foi realizado. Estamos fazendo um projeto que também tem um CAPEX alto de mais de 13 bilhões de reais, mas que ele vai pegar 3 linhas existentes, que tem um número de passageiros altíssimo, umas linhas que são essenciais para o transporte da Zona Leste, que é uma área carente da cidade de São Paulo, de transporte público, e a gente vai expandir essa rede, a gente vai requalificar essa rede, a gente vai melhorar as estações, reformar essas estações, e estamos falando de 128 quilômetros de extensão, é um projeto grande, que vai ser no modo de uma PPP, a gente vai publicar esse projeto no mês que vem, a gente publica o edital com uma expectativa de um leilão no início de 25, então é um projeto para já, a gente está muito animado com as perspectivas dele. Finalizando o que é a carteira da CPTM, a gente tem as linhas 10 e 14. A linha 10 é uma linha existente também, a linha que faz a conexão do centro de São Paulo com a região do ABC. A linha 14 é uma linha projetada, então a ideia é uma linha existente conectada com o Greenfield, um CAPEX alto também em função do Greenfield. Essa linha 14 ela vai fazer uma conexão radial cruzando justamente as linhas 11 e 12 e conectando com a 13 lá em cima, que eu havia mencionado. Então, como a gente pode ver pelo mapa, ela faz cruzando toda a Zona Leste, então ela vai trazer um benefício enorme para o nosso plano de mobilidade estadual e para o usuário dessa região. Esse projeto a gente vai fazer a audiência pública no início do ano que vem, soltar o edital no primeiro semestre e para o leilão no segundo semestre de 25. Passando aqui para o metrô, vou falar brevemente, é um projeto que ainda está em estudos, a gente tem a perspectiva de fazer 2 novas linhas de metrô, 2 linhas de Greenfield, linha 19 e 20, a gente está estudando como que vai ser realizado isso. A gente sabe que projetos de metrô e Greenfield são projetos muito intensivos de capital, é um CAPEX muito alto, então a gente está estudando possibilidades de associar linhas de metrô existentes com a construção das novas linhas, de modo a dar um fôlego para financeiro para esse projeto. É um projeto que a gente ainda está na fase de estudos agora. Vamos soltar a audiência, consulta pública no ano que vem. Mas, como a gente pode ver aqui, é um dos maiores CAPEX dos nossos projetos, é um projeto gigantesco e é um projeto que muda muito a nossa dinâmica de expansão da rede de metrô. A gente vai conseguir alavancar e muito a velocidade com que a gente está expandindo a rede aqui no estado de São Paulo. Passando para o TIC Eixo Oeste, é o TIC Sorocaba que eu mencionei, é o primeiro dos outros trens intercidades, seguindo aí do nosso TIC Campinas. Ele já está na fase de estudos, também previsão de completar seu ciclo de consulta pública e edital de leilão ainda em 2025. Ele tem um CAPEX previsto de 8,5 bilhões e ele é um projeto também que ele vai seguir a lógica do que foi feito no trem no TIC Campinas, com o serviço expresso, um serviço parador, ali rodando em paralelo, e a criação de novas estações para atender a demanda dessa região. E por último, da nossa carteira de mobilidade, as travessias hídricas. É um projeto que ele foge um pouco da mobilidade urbana tradicional, né? Não é exatamente
algo comum aqui no Brasil, pelo menos, mas o estado de São Paulo hoje possui diversas travessias, tanto litorâneas quanto em algumas represas, especificamente aqui na represa Billings, no sul da cidade, e na represa de Paraibuna. A ideia é passar todas essas travessias para um parceiro privado que vai executar a operação desses sistemas. Esse é um projeto que a gente está soltando a consulta pública no mês que vem, em novembro a gente solta a consulta pública, a gente também está muito animado com ele, e é um projeto que a gente está estudando ele pelo ângulo da eletrificação dessas balsas e uma melhoria expressa do nível de serviço. A gente quer realmente aumentar a qualidade do que é prestado hoje ao usuário de São Sebastião e Ilhabela, de Santos Guarujá, do Litoral Sul. A gente quer melhorar muito essa qualidade, trazendo aqui realmente para um patamar de serviço e de segurança muito acima do que existe hoje. Passando para rodovias, eu peço perdão que eu estou falando um pouco rápido, mas o tempo aqui, eu fui olhando para ele está curto. E depois, qualquer dúvida, eu fico à disposição para a gente conversar aí posteriormente. Mas também começando aqui das rodovias, acho que a carteira de rodovias de São Paulo ela é maravilhosa, é um prazer e um orgulho poder trabalhar nela, de tantos projetos que já foram feitos, e a gente começa com um dos projetos que foi leiloado já para esse governo, o lote Litoral Paulista, uma PPP, assim como o Rodoanel, também foi uma PPP, mais de 4 bilhões de investimento, numa região do estado que o estado de São Paulo fazia tempos não tinha algum projeto, o Litoral Sul, uma região que tinha muitos problemas de acidente, especialmente ali na SP-055. Então, é um projeto que a gente está assinando esse contrato nesses dias agora, assinei ele ontem, então imagino que o secretário deve assinar hoje ou amanhã, e é um projeto do qual a gente tem muito orgulho, e no próximo ano a gente deve começar a ver as melhorias na região. E aqui talvez um dos grandes projetos que anime a turma da engenharia, que é o túnel imerso Santos Guarujá. É um projeto que, pelos nossos estudos, a gente achou notícias que ele é prometido desde mais ou menos 1930. Foi a notícia que a gente achou de um jornal, falando dessa ligação seca. Projeto de quase 6 bi de CAPEX. Ele vai ser uma operação desse túnel e é um investimento em algumas obras ali próximas da desembocadura. A ideia é um túnel imerso, a gente já vai soltar a consulta pública aí ainda muito em breve, com o edital no primeiro trimestre de 2025, é um projeto que a gente está fazendo em parceria com o governo federal, torna o projeto um pouco mais moroso, dado que tem muita conversa, muito diálogo, mas a gente está muito confiante que agora, com diálogo, com respeito institucional, a gente vai conseguir tirar esse projeto do papel, e em 2025 a gente está com esse leilão aí, batendo esse martelo, para começar a colocar essa obra de pé. Passando para o lote Nova Raposa, aqui a gente entra nos lotes que são as relicitações dos contratos de primeira rodada que estão encerrando. O contrato da Via Oeste ele foi dividido em 2 projetos, o lote Nova Raposo e a Rota Sorocabana. Nova Raposo, um projeto de um CAPEX de mais de 9 bilhões de reais. Acho que os que conhecem sabem, a grande obra dele é a entrada da rodovia Raposo Tavares aqui na cidade de São Paulo. É um problema crônico, é uma rodovia que termina no farol, faz o menor sentido operacional, lógico e prático essa questão, e a gente está resolvendo. Para isso precisa de um CAPEX grande, é uma obra muito desafiadora, então a gente está muito empolgado com esse leilão que a gente está já com o edital publicado, previsto aí para o final do ano. A Rota Sorocabana, que é a outra metade da Via Oeste, ela foi a Via Oeste com novos trechos, então ela tem alguns trechos que descem para a região do Vale, pegando ali rodovias que não estavam concessionadas, mais de 7 bilhões de CAPEX, uma extensão de 450 quilômetros, e acho que vale destacar da Sorocabana, a gente tem o leilão agora no final desse mês, estamos muito animados com esse projeto, e ela também, assim como todos os projetos que eu estou falando aqui de rodovia, já vai trabalhar com free flow. Então, pórticos não vão ter mais ter pedágio de barreira, vamos ter os pórticos, seja nos trechos novos, a inclusão de pórticos, seja nos pedágios existentes, nas praças de barreira existentes, que vão ser convertidas para essa tecnologia, que reduz custo, reduz acidente, melhora a fluidez da rodovia e melhora a vida do usuário, que no final das contas é o que a gente está buscando aqui. O último dos lotes do que seria a Via Oeste, que é do sistema SP-270-280, Raposo Tavares Castelo Branco, é o trecho da Raposo Tavares ali, Tapetinho-Ourinhos, que não é concessionado hoje, é um projeto menor, é um tamanho de um projeto que cabe mais para empresas em porte menor, 2,5 bi de investimento, é uma parceria público-privada, não é uma concessão, ele vai contar com aportes do governo, e a gente solta a consulta pública desse projeto ainda em 2024. E passando aqui para os nossos 2 últimos projetos de rodovia, também na questão de relicitação de projetos, a gente tem o contrato da Renovias,
que é aquela rodovia da primeira rodada, também contrato assinado ali em 2000, que é da região de Bragança Paulista, ali no norte de Campinas. Também uma licitação acrescendo de trechos de DR que ainda não são concedidos hoje. A Rota Mogiana é uma rodovia com CAPEX que a gente está estimando em 4 bilhões de reais. Ainda estamos apurando os estudos e o CAPEX, a consulta pública no começo de 2025, para também a execução de todo o ciclo de publicação digital, leilão e assinatura. Em 25 a gente tem um prazo para poder assumir o novo funcionário, dado que o contrato da Renovias tem um fim aí que está chegando. E finalizando, já que eu já estourei o tempo, o Circuito das Águas é a outra metade da Renovias, é a outra metade desse contrato existente, mesma lógica, trechos que já existem, já são pedagiados, com novos trechos de rodovias que são operados hoje pelo DR, um CAPEX um pouco maior, é um trecho com uma extensão maior, algumas obras um pouco mais complexas, algumas obras mais próximas dos centros urbanos, uma conexão com o aeroporto de Viracopos, que é bastante relevante ali para a região de Vinhedo, que é uma solicitação, uma demanda da sociedade há algum tempo, também com o mesmo ciclo de vida que a gente está imaginando sendo executado ali no ano de 2025. É isso, agradeço imensamente a presença de todos e a audiência. Estou à disposição, se quiserem conversar posteriormente, ou mesmo trocar cartão para conversar no futuro. Como eu mencionei, para nós é um prazer esse tipo de evento, para nós é um prazer essa conversa, e estamos à disposição. Muito obrigado.